Deixar aqui de sobreaviso. Irmãos, é uma alegria muito grande para mim estar aqui pregando a palavra do Senhor. Deus tem sido muito gracioso conosco e com a nossa família, e isso tem se refletido ao longo dos tempos, ao longo dos anos, e Deus tem sido muito gracioso para conosco. Uma das coisas que tem sido bênção para nós, especificamente, é lembrar de coisas que Deus tem feito em nossas vidas. Na antiga igreja da qual eu congregava, há uns 25 anos, o reverendo Broto, ele era diácono. Nós tínhamos já falei isso para ele, teve uma situação, a minha filha mais velha, ela era bebezinha, e a gente ia participar de um almoço comunitário lá na igreja. E a Lisaura, com toda a sabedoria, ela falou assim: amor, vamos levar as coisas, a gente tinha um monte de coisa para levar, né? Vamos levar as coisas para o almoço, porque a gente tem um monte de coisa, então a gente precisa dar apoio para a Aninha naquele dia, né? E eu falei: não, amor, não precisa disso, deixa tudo dentro do carro, não vai ter problema nenhum, o carro está estacionado no pátio da igreja. Eu falei: aqui é um templo santo, não tem problema nenhum, não vai acontecer nada. Não sei se o reverendo Broto lembra desse dia, mas a gente estava almoçando lá com a Aninha no colo, Lisaura com a Aninha no colo, e daqui a pouco chega o diácono Broto, o proprietário do carro tal. Aí eu falei: proprietário do carro tal sou eu. Gelei. Quando eu fui ver, o carro tinha sido roubado, furtado, no pátio da igreja, e a bolsa da Lisaura tinha sumido com todos os documentos. E naquele dia, irmãos, o reverendo Broto, hoje, ele já tinha demonstrado todas as ações pastorais. Ele cuidou da gente de maneira abençoadora. Nós agradecemos pela sua vida e ficamos muito felizes de tê-lo aqui. Que Deus o abençoe. Irmãos, o texto que nós vamos tratar nessa noite é o texto de Marcos, capítulo 14. Texto de Marcos, capítulo 14, dentro da série que temos estudado aqui em nossa igreja. Nesses últimos meses, em especial nesse mês de abril, temos pregado especificamente sobre os últimos dias do nosso Salvador. E a partir do capítulo 10, nós temos visto uma série de acontecimentos com o nosso Senhor. E o texto dessa noite, ele vai demonstrar claramente para nós a graça de Deus sendo derramada sobre a vida dos discípulos e sobre a nossa vida também. Capítulo 14, versículos 27 a 31. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias e fizessem a leitura com fé desse texto. O texto diz assim, queridos: então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Vamos orar, irmãos? Pai Santo, nós estamos diante da Tua palavra inerrante e infalível, palavra que é aplicada aos nossos corações. Se conosco nessa noite, usa-me, Pai, como instrumento do Senhor, da Tua palavra, de forma que os meus irmãos possam ser tocados por ela e serem transformados pela Tua palavra. Obrigado pela essa oportunidade de pregar a Tua palavra. Obrigado pelo privilégio de ser instrumento do Senhor. Usa, Pai, cada uma das falas e tudo o que será feito aqui. Que tudo isso redunde em honra e glória ao seu nome. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, os irmãos vão lembrar de uma história muito interessante que aconteceu, uma história que é fato. Há aproximadamente 110 anos, no ano de 1911, aproximadamente, foi lançado ao mar o navio mais luxuoso e de maior porte de passageiros que tinha na história antiga. Esse navio, vocês vão lembrar, era o Titanic. E no dia 10 de abril de 1912 foi lançado ao mar, foi feita a viagem inaugural da Inglaterra para Nova York.
O capitão daquele navio era o comandante Edward Smith, e ele tem uma frase que creio que todos vocês vão lembrar. Ele disse que nem Deus afundaria aquele navio. Interessante pensar que no decorrer dessa viagem de Londres, da Inglaterra, para Nova York, em especial nas águas gélidas do Atlântico Norte, esse navio ele vai se deslocando e cada vez mais tudo acontecendo naquele momento. E por pura arrogância, o comandante ele coloca o motor daquele navio a toda força para que ele pudesse chegar em Nova York mais rápido, chegando de maneira mais eficaz, de forma que ele pudesse mostrar que aquele navio era perfeito e era a maior criação feita pelo homem até aquele momento. Mas é interessante a gente pensar, e principalmente olhando pelo retrovisor, a gente conhece a história, a gente sabe que essa arrogância não duraria mais do que a viagem inicial. No dia 14, aproximadamente ali uns 20 minutos, faltando para meia-noite, o navio encontrou um iceberg e bateu nesse iceberg, e esse iceberg ele arrebentou o casco do navio, e em menos de 3 horas o navio tinha ido à bancarrota, totalmente fraco, totalmente imprestável, levando à morte ali aproximadamente 1.517 pessoas, de um total de mais de 2.200 passageiros. Na história do Titanic, a gente consegue perceber pelo seu comandante que havia uma arrogância no seu falar, uma arrogância no seu agir, de forma que essa arrogância levou ao fracasso a muitas pessoas. E o que eu gostaria que os irmãos entendessem nessa noite, a partir do sermão que será pregado, é que nós veremos que a fidelidade de um só homem levou à vitória e à salvação de muitos pecadores. Vou repetir, queridos. Veremos que a fidelidade de um só homem levou à vitória e à salvação de muitos pecadores. Nós vamos ver isso em 2 pontos. Primeiro ponto, indo do versículo 27 até o versículo 28, e o segundo ponto, indo do versículo 29 até o versículo 31. O primeiro ponto, resumidamente, ele apresentará que, apesar da nossa temporária fraqueza em viver pela fé, apenas Jesus irá garantir a fé do seu povo. Repito, apesar da nossa temporária fraqueza em viver pela fé, apenas Jesus irá garantir a fé do seu povo. E os versículos 29 a 31, nosso segundo ponto, podemos fechar da seguinte maneira: quando achamos que não pecamos, o Senhor nos admoesta a vigiar e a orar para que não entremos em tentação. Irmãos, interessante a gente olhar para esse texto, e como eu disse, nós estamos caminhando pelo Evangelho de Marcos ao longo das semanas, e quando a gente olha para esse texto especificamente, não é possível olhar para ele de maneira isolada sem perceber o que está acontecendo nesse momento. Aqui, nós sabemos que o Evangelho de Marcos ele tem o objetivo de apresentar o nosso Senhor como servo sofredor, como aquele que é o Salvador, como aquele que irá ser o Messias e que restaurará o povo de Deus. Esse é o objetivo principal do Evangelho de Marcos. Evangelho esse escrito por João Marcos, que era próximo, um amigo íntimo de Pedro. E isso me chama a atenção porque o texto que nós vamos nos debruçar em alguns minutos, ele vai falar de alguém que escreve algo sobre Pedro. Então, isso me chamou muito a atenção, porque isso traz uma veracidade, isso traz uma imagem para nós muito grande. É como se João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, ele estivesse obtendo aquilo diretamente do próprio Pedro. Então, aquilo que ele fala, que ele ensina por meio da palavra, inspirada pelo Senhor, tem a clareza de nos atingir, de nos ensinar, de nos admoestar, de mostrar efetivamente que precisamos cada vez mais do nosso Deus. E Marcos, ele usa uma estrutura literária que eu gostaria que os irmãos acompanhassem, muito interessante. O texto que nós vamos estudar, ele está escrito a posteriori do texto da ceia do Senhor. Se os irmãos perceberem, o texto da ceia do Senhor, ele foi escrito a posteriori
de quando o traidor foi indicado. Olhem comigo no Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 14, versículo 17. Vocês vão ver que Judas é indicado pelo nosso Senhor a partir do versículo 17 até o versículo 21. Na sequência, nós temos o versículo 22 ao versículo 26, que trata especificamente da ceia do Senhor, quando o Senhor estabelece a nova aliança, demonstrando que Ele derramará o seu sangue, que Ele entregará o seu corpo por pecadores. Veja que a estrutura literária que Marcos utiliza aqui é chamada de sanduíche. Sanduíche da seguinte forma: você tem um traidor indicado, você tem Cristo estabelecendo a nova aliança, e na sequência você tem todos os discípulos sendo avisados de que eles serão traidores. Um traidor, muitos traidores, Cristo sendo entregue voluntariamente, entregue como aquele que salvará pecadores e não justos, salvará pecadores. É interessante pensar e observar que essa estrutura é usada por Marcos ainda um pouco atrás. Volte uma página, vocês vão ver que no capítulo 14, versículos 1 a 2, da mesma maneira, existe um plano para tirar a vida de Jesus, e versículos 10 a 11, existe o pacto de traição estabelecido por Judas. E no meio dessas duas bandas desse sanduíche, existe aqui Jesus sendo ungido, e mostrando que ele seria entregue na mão de pecadores para salvar o povo de Deus. Então, queridos, o texto está dentro desse contexto, e logo a seguir nós vemos que tinha acabado de ser realizada a ceia do Senhor, como falei, onde Cristo estabelece a nova aliança, onde ele diz, que o meu sangue, o sangue da nova aliança, e o corpo dele serão entregues por pecadores. Dessa maneira é possível perceber que Jesus age deliberada e intencionalmente para entregar o seu corpo e o seu sangue por pecadores. Quando a gente começa a caminhar pelo texto, irmãos, a gente consegue perceber alguns detalhes que são muito importantes para entender a ação do Senhor aqui nesse texto, em especial avisando a Pedro. Quando a gente olha para o versículo 26, acompanhem comigo, o texto diz assim: tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Havia alegria naquele momento, o Senhor estava ceando com os seus discípulos, e nesse momento todos eles estavam alegres ali. Essa alegria representada aqui pelo canto do hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Mas veja como o Evangelho de Marcos nos coloca essa estrutura, mostrando que intencionalmente Cristo ele sabia exatamente tudo o que ia acontecer. Ele sabia o que estava por vir. E é interessante a gente observar, um pouco mais à frente, o texto que vai ser apresentado é Jesus no jardim do Getsêmani. Vai ser um momento em que Cristo vai ser traído e tudo mais irá acontecer até a sua crucificação. Dessa maneira, Jesus aqui, ele ciente de tudo o que estava acontecendo, ele para aquela cena e caminhando com seus discípulos rumo a esse jardim, ele vai e alerta aos seus discípulos. Ele diz: então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Irmãos, aqui a situação apresentada mostra claramente que todos os discípulos se tornariam infiéis. Todos, sem exceção, fracassariam. Todos abandonariam o Senhor. Jesus, há pouco tempo, ele tinha indicado o traidor. Mas agora a traição não seria apenas de Judas, o traidor, seria de todos os discípulos. Quando a gente olha para o texto, a gente vê que ele fala: todos vós vos escandalizareis. O grego, a palavra grega escandalizou, que é a origem dessa palavra de escandalizar aqui, ela tem um sentido passivo, um sentido de uma ação que acontece de fora para dentro, demonstrando que circunstâncias externas agirão sobre todos aqueles discípulos e o levariam ao fracasso da infidelidade. Quando a gente olha em Marcos, um pouquinho atrás, capítulo 13, versículo 33,
Jesus havia falado para eles vigiarem e orarem, pois era iminente o sacrifício que ele estava por passar. Mais uma vez, olhando para essa palavra, onde diz que todos eles se escandalizaram, o grego, a tradução, mostra para a gente que essa palavra tem uma relação com o enfraquecimento da confiança e do compromisso que Jesus se esforçou para ensinar aqueles discípulos ao longo do tempo que permaneceu com eles. Interessante pensar que poderíamos chegar à conclusão de que Judas, sim, trairia o Salvador, mas todos os demais discípulos não. Lucas, capítulo 22, versículos 31, quem quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar, vai relatar, irmãos, o perigo da hora a que os discípulos seriam submetidos. Porque Jesus afirma nessa passagem que que Satanás o havia pedido para ser peneirado como trigo. O momento era um momento difícil. O momento seria um momento de separação, como peneira do trigo, separando o joio do trigo. Veja que o texto que nós estamos tratando vai mostrar uma infidelidade temporária da qual os seguidores de Cristo, eu e vocês, podemos cometer. E, infelizmente, irmãos, nós cometemos. Infidelidade essa mesmo temporária, por meio dos nossos pecados, mas nós cometemos essa infidelidade. Exemplo, quando acessamos as redes sociais e curtimos imagens imorais, quando somos egoístas e amamos o dinheiro de tal forma que não medimos nenhum esforço, seja pessoal ou até familiar, para obtê-lo, ou quando descumprimos princípios bíblicos e mandamentos, estamos sendo infiéis ao nosso Senhor. Interessante observar que o Senhor, ele fala, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito. O Senhor conhece a nossa infidelidade. O Senhor tem noção exatamente das nossas limitações. E Ele tem conhecimento, queridos, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. O pastor A.W. Pink, ele afirma que o perfeito conhecimento de Deus é exemplificado e ilustrado em todas as profecias registradas em sua palavra. Todas as profecias só poderiam ter sido dadas por alguém que conhece o fim desde o princípio e cujo conhecimento repousasse na incondicional certeza da realização de tudo quanto fosse predito. O Senhor prevê, todos se escandalizariam pelo pecado da infidelidade, mas principalmente, queridos, porque Deus havia assim determinado em sua palavra. Quando a gente olha mais um pouco, a gente vê que Cristo fala, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Está escrito, o conhecimento do Senhor não vem simplesmente de um adivinho, mas porque ele conhecia a palavra, porque o nosso Senhor é o Verbo encarnado. Ele conhece toda a palavra. Assim, Jesus intensifica a admoestação na autoridade divina da própria Escritura. O Senhor, ele fala, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. O texto que nós lemos hoje como preparação para a nossa pregação tem relação direta com esse texto. Abram comigo, queridos, o texto do capítulo de Zacarias, capítulo 13, versículos 7 a 9. Zacarias, capítulo 13, versículos 7 a 9. Veja que pelas palavras do nosso Senhor, estava se cumprindo exatamente a profecia estabelecida nesse texto. O texto diz, desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão. Mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor
é meu Deus. Irmãos, esse texto especificamente, quando nós lemos na nossa leitura responsiva, nós vimos uma parte inicial que vai do versículo 1 até o versículo 6, aonde Deus questiona todos os falsos profetas e os ídolos. Veja que nesse momento, a chegada do versículo 7, o texto bíblico mostra que o verdadeiro profeta é aquele que será entregue, que é o próprio Filho de Deus. Ele diz aqui no versículo 7, contra o homem que é o meu companheiro, mostrando que esse homem possui a mesma natureza de Deus, mas ao mesmo tempo mostra que a ação será de Deus. A ação de Deus será: fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. A ação de Deus é ferir o pastor, mesmo que as ovelhas sejam dispersas. Mas, ao mesmo tempo, o texto conclui falando: mas volverei a mão para os pequeninos. Se nós lembrarmos das profecias bíblicas, queridos, nós vamos olhar para o texto de Isaías e claramente a gente vai perceber que Isaías 53, versículo 6, vai falar exatamente isso que está acontecendo e sendo demonstrado em Zacarias. Isaías 53, versículo 6, afirma que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Irmãos, é importante entendermos que no Evangelho de Marcos, demonstrando esse Deus, esse Messias que se entrega voluntariamente para morrer pelos nossos pecados, ciente de todas as coisas, ele olha para aquela situação e sabe o que vai acontecer com os discípulos, e ele avisa, alerta, admoesta aqueles homens. Finalmente, irmãos, a passagem, voltando aqui ao texto de Marcos, a passagem ela contém um alerta aos discípulos, e as ovelhas ficarão dispersas. A dispersão, irmãos, ela acontece porque as ovelhas perdem o seu ponto de referência. Elas perdem a referência no próprio pastor. Irmãos, nós pecamos e nos afastamos do Senhor porque deixamos de olhar para Jesus como nosso pastor. O próprio Pedro, em uma passagem que mostra quando Cristo o chama para andar por sobre as águas, ele afundou no mar porque ele olhou mais para as circunstâncias, tirando os olhos de Jesus. Mas nesta passagem, o próprio Jesus estende a mão a Pedro e o resgata antes de afundar. Da mesma maneira como Marcos, é importante entendermos que o resgate sempre vem do Senhor, e somente nele acontecerá o resgate das nossas vidas. O texto continua, irmãos, no versículo 28, dizendo: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Irmãos, uma das coisas que mais me encanta na palavra de Deus são os mas de Deus. Quando nós fazemos as nossas devocionais lá em casa, normalmente eu falo da seguinte maneira: observem as conjunções adversativas de Deus. Deus está falando aqui: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Claramente mostra um contraste com aquilo que iria acontecer, uma ação graciosa de Deus. Se parássemos no versículo 27, queridos, nós não teríamos a noção da graça de Deus derramada sobre a vida daqueles discípulos, porque todos estariam dispersos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a mão de Deus indicando e dizendo: depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Jesus afirma que mesmo que eles se escandalizem com a sua morte, ele iria ressuscitar, e pela graça de Deus, a sua ressurreição serviria para os reunir, para reunir aqueles discípulos dispersos. É interessante pensar e traduzir isso para o nosso contexto. O que Cristo está falando para aqueles discípulos é dizendo assim: olha, eu vou ali e já volto, eu vou morrer pelo amor do Pai por vocês, mas já ressuscito e estaremos reunidos novamente. Quando entendemos o impacto dessas palavras e principalmente a ação do nosso Senhor, não temos outra alternativa, queridos, a nos render a esse Deus. Um Deus que entende que nós somos limitados e pecadores, mas é o mesmo Deus que se entrega por nós, para que a obra do Pai seja realizada em nossas vidas. O Senhor age dessa maneira para que o reino dele na terra seja proclamado por meio dos seus discípulos.
O comentarista William Hendricks afirma que a beleza em tudo isso não é somente que Jesus revela que ele os ama da mesma maneira, mas também que a sua própria profecia serviria aos propósitos de reunir novamente as ovelhas espalhadas, uma vez que refletissem sobre o fato de que seu mestre as tinha amorosamente advertido de antemão. Olhando novamente para o texto, queridos, o Senhor vai falar: mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. A expressão Galileia não é à toa, queridos. Vocês vão lembrar que originalmente os discípulos, eles foram chamados na Galileia. E nesse segundo momento, o Senhor está indicando: na Galileia, novamente, eu irei restaurar, reunir vocês para a missão que vocês precisam realizar. Se vocês olharem um pouquinho mais à frente o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 7, vocês vão ver claramente isso acontecendo. O anjo pede para que os discípulos e Pedro fossem avisados de que ele os encontraria na Galileia. Não por outro meio, queridos, mas apenas por Jesus. Porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Interessante pensar sobre essa cena. Versículo 27, mostrando claramente aqui Cristo avisando aos discípulos aquilo que estava para acontecer, mostrando e alertando que eles iriam se escandalizar, que ações externas iriam agir sobre eles. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra que isso é para cumprir a vontade do Pai, que ele estava disposto a entregar a sua vida. E que isso iria acontecer, mas que depois ele os reuniria de forma a permitir que a grande comissão dada a eles como instrumentos do Senhor fosse realizada. Irmãos, isso me fez lembrar do filme Gladiador. Acredito que é um filme antigo, mas eu creio que alguns de vocês, mais velhos como eu, ou os mais novos, devem ter visto esse filme. E uma das cenas que me chama a atenção, especificamente nesse filme, é um momento em que a luta está acontecendo entre os dois gladiadores, e nessa luta um perde, um é derrotado. Um fica sob o jugo do outro gladiador. E esse gladiador que está com a espada ou com qualquer outra coisa para eliminar aquele seu adversário, ele olha para o imperador, e o imperador faz: vive ou morre. O que isso me chama a atenção em relação a esse texto é exatamente porque o Senhor, com sua ação, ele está mostrando para aqueles discípulos que, apesar de tudo o que iria acontecer, a vida seria realizada nele como Salvador. Aqui eu trago algumas aplicações práticas sobre essa passagem, irmãos. Se há uma inclinação em nosso coração para sermos infiéis, precisamos lembrar claramente que o Evangelho, ele é só para pecadores redimidos. O Evangelho, queridos, ele me livra do pecado. O Evangelho, irmãos, me fortalece para lidar com o pecado. Assim, é importante que ao longo das semanas, ao longo das eras em que o Senhor nos permitir andar por essa terra, que a gente pregue o Evangelho para nós mesmos diariamente, para que as nossas mentes e os nossos corações creiam nas profecias, creiam nas promessas do Senhor, de forma que isso nos ajude a lutar com as nossas próprias concupiscências. E isso nos leva, queridos, ao segundo ponto, versículos 29 a 31. Versículos 29 a 31. Segundo ponto nosso: quando achamos que não pecamos, o Senhor nos admoesta a vigiar e orar para que não entremos em tentação. O texto diz assim, irmãos: disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Quando olhamos mais uma vez para o texto em que estamos estudando nessa noite, irmãos, a gente vê Pedro, mais uma vez,
Pedro dizendo, disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Por isso que eu comentei de que o evangelista João Marcos era alguém próximo a Pedro. Porque o relato que passa a ser apresentado a nós provavelmente foi obtido diretamente de Pedro. E certamente foi de um coração arrependido por tudo o que aconteceu. A ideia aqui, então, de João Marcos é mostrar para a gente que é possível que nós tenhamos uma autossuficiência, que, na verdade, não queremos ouvir as advertências, as admoestações do Senhor. Mas, a verdade, o que o texto vai mostrar, que o nosso Deus, Ele é muito maior do que a nossa autossuficiência, e sem nos submetermos ao nosso Deus, em humildade, certamente, nós cairemos no pecado cada vez mais e da infidelidade principalmente. Apesar, então, queridos, do Senhor afirmar sobre o escândalo, Pedro responde com descrédito às palavras de Jesus. Quando a gente olha, veja que a sequência, eles saem da ceia, cantam, há aquele momento em que a nova aliança é estabelecida, Cristo, com uma advertência, ele olha para a situação e fala, olha, vocês vão se escandalizar. Pedro diz, Senhor, isso não vai acontecer comigo. Isso comigo jamais. Pode ser com eles, mas comigo jamais. Isso não acontecerá. O que está acontecendo aqui, na verdade, Pedro, apesar de ser chamado pedra, aqui verdadeiramente ele está sendo Simão. O Senhor fazia essa distinção entre Simão e Pedro, porque Pedro era aquilo que o Senhor esperava que Pedro fosse, pedra, robusta, firme na sua palavra. Mas, eventualmente, Pedro se tornava Simão, um velho homem que caía e submetia às suas concupiscências. Nesse ponto, Pedro, ele está colocando em descrédito a palavra de Jesus, mas com vaidade e autoafirmação, ao invés de humildade e submissão. Pedro, nesse ponto, irmãos, ele é arrogante ao demonstrar que não crê de fato em quem está falando. Ele não crê que Cristo é o próprio Messias. Ele não crê que Cristo é o Filho de Deus. Pedro, imaginando o diálogo, Pedro fala da seguinte maneira, o Senhor não sabe com quem o Senhor está falando. Eu sou Pedrão, eu sou pedra, eu sou inquebrável, eu vou com o Senhor até para a morte. Irmãos, falas como essa, principalmente vinda de crentes, isso me preocupa, principalmente quando lidamos com o pecado. Quando a gente vai para o livro de Tiago, ele vai nos ensinar que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. No entanto, ao contrário, quando estamos diante de situações perigosas, mesmo após termos sido alertados, nós dizemos que somos fortes, nós dizemos que somos pedras. Quantas pessoas caem, irmãos, porque são autossuficientes? Quantas pessoas caem porque não são dependentes do Senhor? Paulo vai nos alertar sobre atitudes como essa. Se os irmãos quiserem abrir 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 12 a 13. Paulo vai nos alertar da seguinte maneira, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. No diálogo de Pedro com Jesus, Pedro sugere ainda a ideia de que ele não se surpreenderia com a deserção dos seus irmãos, dos outros discípulos. Ele vai falar no texto, ainda que todos, talvez ele até espere que os demais caiam, mas ele não. Ele mesmo não cairia por pura arrogância, irmãos, por puro egoísmo. O fato é que Pedro acha que é exceção, é regra do pecado. Pedro está colocando a ênfase em si mesmo, mas Cristo, vocês vão ver na sequência, que quebra o seu heroísmo com a dura realidade que todos nós passamos. Versículo 30, respondeu-lhe Jesus, em verdade
em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Olhando aqui especificamente para a palavra negar, a palavra no grego é aparnestai, que significa que a negação não representa apenas um momento de fraqueza. Pedra, não estaria fraco apenas por um momento, mas significa que a negação de Pedro seria mais intensa e determinada. Quando a gente olha um pouco mais à frente para a palavra de Deus, versículo 66, nós vemos que Pedro teve a oportunidade, irmãos, e tempo para refletir sobre a sua negação a Jesus. Mas ele nega Cristo na casa do sumo sacerdote em 3 momentos diferentes. Ele tem a oportunidade de, na primeira oportunidade, de evitar as próximas negações, mas ele não o faz. Ele nega a segunda, ele nega a terceira. Mais uma vez, voltando para a epístola de Tiago, a gente vai ver no capítulo 1, versículos 13 a 15, que o pecado ele é produzido a partir de um processo, irmãos, a partir de um processo que é realizado em etapas e que nos dá tempo, dentro dessas etapas, para que a gente possa combatê-lo e evitá-lo. Pedro percorreu todas as etapas, mas não evitou o seu pecado por infidelidade. Uma pergunta que eu fiz a mim mesmo, queridos, quando estava me preparando para o sermão dessa noite, e que creio que seja uma pergunta oportuna para todos nós. Você, meu irmão, você, minha irmã, como tem reagido quando o galo dos alertas de Deus batem a sua cabeça? Vocês continuam ou param um processo do pecado? A referência, irmãos, ao canto do galo representa que Jesus sabia o que estava acontecendo e sabia principalmente o que estava por acontecer nos mínimos detalhes, inclusive a hora do acontecimento. Ou seja, antes do amanhecer, Pedro já o teria negado. Agora é interessante pensar, pouco antes, havia a comunhão da ceia, pouco depois, Pedro o negaria. O texto, queridos, de Provérbios, vai nos ensinar que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. O que Jesus está falando para Pedro é: você não sabe, Pedro, o que você está falando. Você vai me negar e não vai ser um lapso de fé, mas algo que a pressão da situação o impulsionará a fazê-lo. Eu te conheço, Simão. Você é Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Na sua crise de identidade, Pedro demonstra aquilo que estava acontecendo. Ele não sabia quem efetivamente ele era. Assim acontece, queridos, conosco. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor fala: eu sei quem você é, eu te escolhi. Irmãos, isso me fez lembrar de uma história muito interessante, que está escrita no livro dos Recordes. É a história da mulher, da mulher maior mão de vaca. Não sei se essa é a melhor expressão, mas a maior mão de vaca do mundo. Não sei se vocês conhecem a história ou já ouviram, mas existe uma mulher que viveu no século XIX, o nome dela era Hattie Green, e ela era conhecida nos Estados Unidos durante essa época como a bruxa de Wall Street. Ela viveu no século XIX, e em 1865, com 31 anos, ela herdou a fortuna de 13 milhões de dólares. Veja que, se hoje 13 milhões de dólares já é muito dinheiro, em 1865, com certeza, isso era muito mais recursos. Mas, ao mesmo tempo que ela tinha tantos recursos, que ela tinha tanta bonança, ela não deixava, irmãos, os seus filhos usarem água quente para economizar. Ela usava o mesmo vestido preto desgastado todos os dias. O caso mais emblemático que fala de Hattie Green ocorreu quando o seu filho quebrou a perna
e ela não permitiu que ele fosse internado numa boa clínica, de forma que o seu filho teve a perna amputada por conta disso. Quando ela morreu, ela deixou uma fortuna de 200 milhões de dólares. Hattie Green sofria claramente de uma crise de identidade. Rica, mas pobre. Tinha tudo, mas não tinha nada. Pedro, ao negar Jesus, demonstrou não saber quem era Jesus em sua vida e o que ele era a partir da vida de Jesus. Muitas das vezes, irmãos, não sabemos a riqueza que nós hoje possuímos e passamos a agir como se não tivéssemos nenhum tesouro. Olhando ainda para o texto e continuando aqui na reflexão sobre a palavra e partindo aqui para o último versículo, o texto vai mais uma vez nos mostrar que Pedro, ele insistia com mais veemência, ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Pedro não consegue perceber em nenhum momento graça nas palavras de Jesus ao alertá-lo. E ao invés de se humilhar diante do Senhor, ele intensifica a sua afirmação de que mesmo que se fosse preciso morrer, ele não negaria o Senhor. Queridos, a negação de Pedro demonstra que a questão principal não é qual pecado nós temos cometido. Veja, é algo simples. Pedro, a negação dele, não demonstra aquilo que temos cometido, mas verdadeiramente demonstra quais pecados poderíamos cometer quando submetidos a pressões, a tentações, a oportunidades e a ameaças. Percebemos claramente que nesse segundo momento a arrogância de Pedro ela é tão forte que os demais discípulos se sentem na obrigação de fazerem da mesma forma, de agirem da mesma maneira. Pedro tinha tudo para ser instrumento de Deus na vida dos seus irmãos, mas ao contrário, ele não foi. Todos os irmãos, todos os demais discípulos olham para ele e veem claramente aquilo que ele estava fazendo, e para não se sentirem excluídos, eles fazem exatamente igual. Eles pensaram que não poderiam dizer menos do que Pedro havia dito. Todos eles viviam com uma ilusão sobre a sua força espiritual. Todos eles pecaram porque confiaram na sua própria força. Todos foram enfaticamente orgulhosos ao afirmar que não precisavam de Deus em suas vidas. E isso me trouxe novamente a uma ilustração, e aqui eu já estou caminhando, irmãos, para a conclusão desse sermão, que é uma história ilustrativa apenas, mas que trata da vida de um mendigo e de um dono de um restaurante. Um dono de um restaurante via todos os dias um mendigo se servir dos restos de alimentos que estavam no lixo do seu restaurante. Certo dia, ele instruiu a sua cozinha que preparasse um banquete, pois ele iria convidar uma pessoa especial para almoçar no seu restaurante. Nesse mesmo dia, o mendigo ia em direção ao lixo do restaurante quando o dono o convidou para entrar e apresentou uma mesa posta, cheia de comida boa e fresca. O dono do restaurante olhou para ele e falou: olha, eu mandei preparar tudo isso para você. Você pode pegar qualquer coisa que você quiser. O mendigo olhou para ele: posso pegar qualquer coisa? O dono falou: sim, qualquer coisa. E aí ele se volta para o dono do restaurante e diz: olha, então eu vou voltar ao seu lixo. Querido, Pedro e os discípulos desfrutaram durante 3 anos do banquete do Senhor, mas insistiram em abandonar a mesa posta e insistiram em fazer as suas próprias escolhas, arrogantes e autossuficientes. A verdade é, queridos, que não somos diferentemente de Pedro, não somos diferentemente de qualquer um dos discípulos. A verdade é que o Senhor, quando Ele nos alcança e realiza a sua obra, Ele realiza para pecadores que são arrependidos. E dessa maneira, irmãos, precisamos lutar contra o pecado em nós.
Romanos capítulo 7, versículos 19 e 20 vão falar da seguinte maneira para nós: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. O fato é, queridos, que sem Deus nada podemos fazer. Mateus 26, versículo 41, nos ensina que devemos vigiar e orar para que não entremos em tentação, porque a carne é fraca. Irmãos, afirmo a todos vocês e a mim mesmo, ao meu coração, que Jesus, Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, Ele é o servo sofredor, enviado por Deus para morrer em nosso lugar. Ele é o nosso Salvador. Jesus derrama a sua graça sobre os seus discípulos, alertando para o fato do que iria acontecer. Jesus afirma que, apesar das circunstâncias, Ele os restauraria. A minha admoestação para nós nessa noite, queridos, é para que nós creiamos nessa palavra, porque o nosso Senhor sabe o que acontece conosco hoje. Mas Ele promete não nos abandonar. Eu peço para que os irmãos abram a Bíblia de vocês, para que a gente conclua o nosso sermão, no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 18. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 18. Até o 26. O texto bíblico diz assim, queridos: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Pulem para o 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O nosso fracasso, queridos, que é o título do nosso sermão, ele é temporário. Mas a graça de Jesus, ela é eterna sobre a vida de cada um de vocês, sobre a vida de cada um de nós. Queridos, concluo o nosso sermão dessa noite dizendo que nós estamos em um navio peregrinando a terra prometida. Que não sejamos arrogantes, como o capitão do Titanic, mas que saibamos ouvir os alertas de icebergs dados pelo Senhor, pois, como vimos, Ele sabe de tudo, Ele ouve tudo, Ele vê tudo, Ele é o alfa, Ele é o ômega, o início e o fim. Enfim, Ele é o nosso Deus, Ele é Jesus. Adorem comigo nessa noite, queridos, o nosso Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Que Ele nos sustente e nos abençoe. Convido os irmãos a baixarem suas cabeças para que possamos mais uma vez orar nessa noite a Ele, consagrando as nossas vidas. Deus nos abençoe, queridos. Santo Deus, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra. Cremos pela fé que a Tua palavra nos edifica e nos leva a entender a Tua verdade para as nossas vidas. Pai, nós sabemos que o Senhor entregou a Sua vida por cada um de nós. E cremos que esse sacrifício não foi em vão, porque estamos aqui diante do Senhor nessa noite, crendo que a Tua obra ainda se completará no dia da consumação dos séculos, ó Pai. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir essa admoestação,
de crer que o Senhor é o Filho de Deus e que tudo, Pai, todas as suas promessas, toda a sua palavra, seja viva em nossos corações, de forma que não hajamos, Pai, como nécios, mas que sejamos sábios ao ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Não permita que sejamos infiéis à Tua palavra, que nos desafios diários, que nos desafios que enfrentamos no nosso dia a dia, possamos crer que o Senhor nos sustenta, que o Senhor vai à frente, o Senhor nos reúne e o Senhor nos comissiona para sermos verdadeiramente Teus filhos. Obrigado pelo exemplo de Pedro, que nos ajuda a entender que não devemos ser arrogantes, mas sim que devemos ser humildes e nos submetermos à Tua palavra, porque aprendemos que a Tua palavra é vida para cada um de nós. Obrigado pela noite que se aproxima e, em especial, por tudo ainda que iremos fazer, pela recepção de novos membros, pelo batismo e pelos cânticos que ainda entoaremos. Que o Senhor os receba todos, porque fazemos de coração de adoradores que o adoram verdadeiramente em espírito e em verdade. Fazemos isso orando em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus os abençoe, queridos.